float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing? I don't belong here. It's okay for me. I wanna have control. I want a perfect body. Oi gente, aqui é a Mika novamente. Vou tentar falar mais baixo aqui porque eu não estou em um cômodo que, enfim, faz muito eco. E sou eu. Desculpem, é que eu não sumi. Eu fiz tanto vídeo, só que acabou não dando certo. Eu acabei desistindo de postar porque eu falei que não ficou muito bom. Aí eu falei, vou fazer aqui de novo. E eu pensei em dar continuidade pra aquele vídeo do Soul Loss que eu fiz, tá? O vídeo anterior. Já pegando, assim, o trilho do negócio. E tentar falar de uma forma, assim, que seja bem objetiva, bem clara, mais direta possível e também amorosa. Bom, vamos começar pelo seguinte. Se você não sabe o que é Soul Loss, recomendo que veja esse vídeo anterior que eu mencionei, que eu falo um pouco a definição, os sinais, os sintomas, do que é uma pessoa que está passando por um soul loss. Para eu só resumir aqui, para dar contexto, soul loss significa perda da alma, tá? Traduzindo literalmente ao pé da letra. E a perda da alma consiste na consciência que se fragmenta como uma forma de autopreservação e que isso geralmente acontece dentro de sociedades disfuncionais. Ok, Mika, mas por que a alma se desassocia, se fragmenta? Vamos pensar em uma pessoa quebrada, tá? É literalmente o que é uma pessoa que tá passando por soul loss. E como eu falei naquele vídeo, o soul loss é no gerúndio. Então, vale dizer aqui, na minha sincera opinião, observando este mundo e as pessoas, que eu acho que a maioria das pessoas estão em um processo de soul loss, até mesmo inconsciente, que elas não sabem. Porque, primeiro, nós estamos inseridos em um mundo distópico. Isso não vale falar se eu sou pessimista ou não, eu não sou pessimista. Mas é só ver como os valores são invertidos nessa sociedade. Não precisa ser aqueles... laranja mecânica, não precisa ser o David Orwell, não precisa ser daquele jeito. É literalmente um mundo onde os valores são invertidos. Um mundo onde, por exemplo, você valoriza mais o capital, o lucro, o dinheiro, o status, a hierarquia de poder do que a própria vida. Você não acha que é um mundo que está em perda da alma? Uma sociedade que está sem alma? Porque é literalmente o caso em que estamos aqui. Você pode viver muito comodamente em um mundo, em uma bolha social, onde você tem seus privilégios, como por exemplo eu. E que você pode passar por qualquer outros problemas, obviamente, sabe? Você tem que pagar imposto, você tem problemas de segurança, qualquer coisa, mas mesmo assim, não é o caso da maioria das pessoas, entende? Da maioria populacional. A maioria populacional, não tô falando nem daqui do Brasil, mas do mundo em geral, tá em contexto de violência, de guerra, de miséria, entende? Então é um mundo desigual, e um mundo desigual indica uma sociedade, um mundo que está sem alma. Porque essa é a primeira coisa que deveríamos valorizar e priorizar para ter uma qualidade de vida. Mas se nós não conseguimos perceber o óbvio, significa o quê? Que a alma, a consciência das pessoas está completamente distorcida. Então, eu vou chegar nesse ponto um pouco depois. Vamos falar aqui sobre o início das coisas. Desde que aconteceu as coisas da Torre da Babel, queda de império e tudo mais, é só você ver nos livros de história. O negócio,
ele já começou a desandar. Não que ele está regredindo, para mim ele está progredindo, mas falando num sentido do gerúndio, a sociedade ainda está em um local onde ele não tá com a sua alma integrada, porque vale dizer aqui que a alma, gente, não existe só num contexto da alma individual, sabe? Você e a sua consciência, mas existe a alma coletiva. E a alma coletiva consiste principalmente nos valores que a gente carrega e que a gente herda para os nossos descendentes. E essa forma de percepção da realidade, a gente vai passando para os nossos descendentes de forma geracional. Então, quando você pensa, por exemplo, em karma familiar, você não está pensando num contexto só individual. Você está pensando em um contexto sistêmico. Ou seja, é um sistema que está desestruturado, que está arruinado. E que isso acaba passando e acaba afetando todas as pessoas que estão fazendo parte daquele grupo. Então, é como uma árvore que tem os seus membros, né? E se você envenena a árvore, isso com certeza vai passando para os seus... para a copa da árvore, para os seus frutos e assim por diante. Então, para falar aqui que essa coisa da perda da alma tem relacionado com o contexto de evolução grupal, sabe? Por isso que nós não temos só, por exemplo, o karma individual, mas também temos o karma coletivo, no sentido do que a gente faz com o ambiente em que estamos inseridos, como é que a gente participa e como a gente cabe dentro da natureza de um sistema que está, e obviamente, falho. E ele é falho por quê? Porque ele não está baseado nas virtudes eternas. A fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo. E isso são coisas que ficam em um plano secundário, ou muitas vezes disfarçados por segundas intenções, né? Por ganhos secundários. É um agrupamento de valores que nós carregamos ancestralmente e tudo mais, de sociedades vazias de espírito. Isso tudo começa de dentro da gente, certo? Então, quando eu falo da questão não só individual, mas coletiva, também vale vice-versa, porque o microcosmo, ele se reflete no macrocosmo e é uma coisa assim que, tipo, ele é um ciclo, sabe? É um ciclo, não é uma coisa que para em um e depois afeta no outro. Tipo, é literalmente uma coisa cíclica. Se a própria pessoa não faz a reforma íntima e ela não se desenvolve e não busca o seu aperfeiçoamento como consciência, como ser humano, como espírito, isso vai se refletir na forma como ela se insere dentro de uma sociedade. Então, se a alma própria se autodestrói, como é que você acha que ela vai agir e se comportar no mundo, com outras pessoas e com o mundo ao seu redor? Uma alma que está completamente consciente, entende, da destrutividade e dos problemas que isso acarreta, é óbvio que isso vai gerar nela, pelo menos, gente, vai infligir nela algum sentimento para ação positiva e construtiva dentro da sociedade. Então, esse tumor na sociedade, ele começa dentro da gente, na verdade. Então, isso fala muito que quando a alma se fragmenta, ou seja, ela se desassociou para ela conseguir sobreviver em um espaço, significa o quê? Que, na verdade, ela faz isso achando que tá ajudando a si mesma, né? Então é um princípio, de certa forma, egoísta, mas que é compreensível. Então o que acontece? A alma ignorante, ela chega no mundo, tá? Que é deturpado, tem esses valores invertidos. A alma é sábia. Ela vai saber quando aquilo não tá batendo com a verdadeira realidade das coisas, que é a fraternidade, solidariedade e tudo mais, entendeu? Todos os princípios e valores verdadeiros da vida. Quando a gente tá em um mundo que vai contra a natureza evolutiva da vida, a alma sabe. Então o que ela faz? Uma alma ignorante, obviamente. Ela primeiro precisa aprender a estar, digamos assim, se adaptar àquele mundo para conseguir continuar progredindo o seu processo de evolução, certo? Porque a gente precisa passar pela encarnação para a gente conseguir evoluir. Então, o que acontece? A consciência, ela meio que se separa e ela se fragmenta, fazendo com que a pessoa tenha uma identidade, digamos assim, que é para ser um mecanismo temporário, para ela conseguir sobreviver dentro daquele meio hostil. Só que isso é o que acontece, gente. Para você mudar um sistema de todo um universo e tudo mais, isso leva tempo. Então é normal e
infelizmente natural que aconteça, que a alma vá se esquecendo das suas lembranças divinas, vai esquecendo da sua natureza divina. Então ela vai se apegando à identidade falsa que era para ser temporária, só para ela sobreviver naquele meio hostil, e ela vai começando a se identificar com aquela natureza que ela emprestou do mundo, entende? Isso é um processo, gente, em todos os campos, mental, sabe? Por meio das formas de repetição, de padrão de repetição que a gente vai se expondo ao mundo, entende? Porque os conteúdos que a gente está exposto, nós somos seres influenciáveis, somos seres completamente vulneráveis a eles. Se você ficar por muito tempo exposto àquilo, aquilo começa a se tornar uma coisa o quê? Naturalizada para você. Então a gente tem muitas formas de ser, de fazer, comportamentos que já é naturalizado dentro da nossa sociedade e para nós. E isso vai depender de cultura para cultura, é só ver. Mas é uma coisa que, tipo, a gente vai assimilando como algo natural, entende? Isso não tem nada a ver com moral, não tô falando de moral humana, de leis humanas, o que é crime, o que não é crime. Eu tô falando de, tipo, da visão espiritual. A visão espiritual só existe uma verdade, né? Não é que eu tô falando que a verdade é relativa no sentido que a verdade ela vai se expressar e se manifestar diferentemente para cada consciência, dependendo de que degrau ela tá no processo de evolução. Então ela vai entender da maneira que precisa ser para ela naquele momento. Até ela vai atingindo graus maiores e mais amplos da consciência. Mas existe uma verdade que é a verdade toda. A verdade de tudo. Então eu não tô falando aqui de uma moral humana, entende? Mas eu tô falando aqui de uma questão de, tipo, é só ver, veja sintomaticamente, porque os efeitos falam muito sobre a origem. Se a gente tá em um mundo cujos efeitos não estão sendo positivos, ou sei lá, tem alguma coisa dando pane no negócio, no sistema, dando errado, existe alguma coisa na fonte que tá falha. E a fonte é dominada por pessoas. Pessoas que estão sem alma. Pessoas que esqueceram da sua natureza divina, né? E ficaram por muito tempo dentro daquela construção de identidade falsa que é o ego. A um ponto de que elas acham que o ego é a identidade verdadeira delas. O ego ele é recheado de preconceitos, de preconcepções sobre a vida e sobre tudo. Quem eu sou, o que eu devo fazer, como as coisas são, como as coisas deveriam ser. É cheio de opiniões, é cheio de achismos, é cheio de rótulos, é cheio de valores, é cheio de conceitos predestinados. Então, quando você vai se construindo e se agregando dentro dessa identidade falsa, é muito comum que você vire o que? Uma pessoa que não é só quebrada, né? Que não consegue se conectar com a natureza divina das coisas, mas também você se torna uma pessoa que não consegue atingir um nível mais amplo de entendimento da vida. Então fica naquele... Você fica em um mundo hostil e você não percebe que está em um mundo hostil. Tipo, gente, não faz nem tanto tempo, são, sei lá, 200 anos. Libertar a escravidão. E 200 anos, o que é 200 anos, entende? Vocês já pararam pra pensar que houve uma guerra mundial, tipo, não faz nem quase um século? Vocês estão entendendo? É muito parecido, gente. Vou fazer uma analogia aqui com câncer, porque somos nós, pessoinhas, com essa identidade fragmentada, que somos pequenas células cancerígenas. Ou seja, como acontece, né, dentro do nosso corpo biológico, a gente está fazendo isso no corpo biológico do planeta Terra. Nós somos as próprias células de vida que estamos matando a própria vida. Então são várias células cancerígenas que vão formando tumores cada vez maiores. E o negócio vai ficando de benigno para maligno. E é isso que vai formando todo o sistema de uma sociedade construída em uma sociedade sem alma.
toda a sociedade que está em estado de solose, ela indica ter um tumor e um sistema de crenças subversivo. Um sistema de crenças falso, baseado em egos desestruturados e que não foram curados. Então, por isso mesmo que é muito importante, se você é uma alma, tá? Tô falando de você, que está em uma sociedade desse gênero, que você aprenda a distinguir e discernir aquilo que é realmente seu e aquilo que não é seu. E você vai perceber, se você realmente fizer um trabalho interior, que muitas das coisas que você pensa que você é, ou que você acha que são suas, na verdade não são quase nada seus. Então é muito pouco que a gente realmente sabe sobre nós mesmos, porque a maioria das coisas que a gente sabe sobre nós são convenções sociais construídas pra gente, por exemplo, meu nome, minha profissão, o meu gênero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é do meu interesse, o que é minha opinião, meu posicionamento, entende? Então, na verdade, pra você descobrir quem você realmente é, você tem que chegar no cerne da questão, né? E se a pessoa não sabe quem ela realmente é, ela deixa que o mundo defina quem ela é. Principalmente quando você está num mundo onde você é forçado a se adaptar àquele molde de vida. Isso vai se refletir em uma percepção tóxica da vida ou percepções tóxicas da vida, porque quando você está agindo e sendo através do seu ego, o que acontece? Você fica com a percepção limitada. Então só ficam pequenos pedaços da verdadeira identidade dela. E cada pedacinho, gente, é como se fosse uma pequena parte da percepção absoluta da vida. Então, quando a gente só pega, por exemplo, aquela identidade que é convencional, como é que fala, gente? Conveniente. Se a gente pega aquela parte da nossa identidade, daquele fragmento, que é conveniente para esse mundo, por exemplo, neste ambiente que eu nasci, nesta família, neste mundo disfuncional, por exemplo, eu percebi que é mais pela lei dos mais fortes, que é melhor que eu haja com essa cara fechada, sem demonstrar emoções e não confie em ninguém. Vá por este caminho profissional, por exemplo, para que eu seja aceito dentro desta comunidade, ou o que é que seja, porque esses são os valores, as tradições dessa comunidade. Então, você vai pegando pequenos fragmentos da sua verdadeira identidade, que muitas vezes são totalmente distantes de quem você realmente é, e você fica com uma percepção limitada de você mesmo. Então, o que acontece, gente, a alma é sábia, como eu falei. Então, sempre vai ter um momento, gente, nem que isso demore vidas pra você perceber e cair a ficha de verdade, que tem alguma coisa que tá se distanciando da verdade. Se você distanciar demais de você mesmo, o que acontece é que você começa também desestruturar inteiro. Então, a pessoa, ela começa a entrar em um estado depressivo da alma, em que a pessoa, ela não sabe, às vezes, tá tão distante já do verdadeiro problema, que ela não sabe o que é. Então, é o vazio que fica naquela pessoa, um buraco no peito, que ela começa a se esvaziar e começa a se sentir fora e alienada de si mesma e da realidade. E ela não sabe o porquê. Tá tudo certo na vida dela, tá dando tudo certo, mas tem algo inerentemente errado dentro dela. Gente, isso é uma coisa assim tão importante de falar, porque o que eu tô falando aqui é uma coisa que a gente não percebe. Às vezes a gente acha que tá maravilhoso, que a gente tá maravilhoso porque a gente tem sucesso na vida, porque a gente tá com um salário contado no mês, sabe essas coisas que a gente começa a conver socialmente? Mas como é que tá o seu estado de espírito? Às vezes a gente tá, tipo, rindo ali, mas realmente o seu estado de espírito está inteiro, sabe? É uma coisa muito profunda, um questionamento muito profundo que você tem que fazer consigo mesmo, porque eu posso dar certeza pra você, a maioria das pessoas, se você não é uma pessoa que tá num processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento profundo e sério, é muito provável que você esteja em um estado de solócio. Por quê? Porque você está há muito tempo em um tipo de mundo subversivo. Como é que isso não vai te afetar ou não te afetou nunca?
Quantos de nós já não tivemos vidas passadas em guerras, em genocídios, entende? Em sociedades violentas, entende? Como é que isso não afeta e não causa trauma na consciência? E como que isso não vai moldar nossa personalidade? Pra gente acabar se fechando cada vez mais, ou então se tornando seres cada vez mais hostis e violentos, porque a gente começa a romantizar e até naturalizar isso, entende? Um exemplo que eu acho muito consistente, que pra mim é a caricatura da sociedade em estado de solose, é o Joker, sabe? O Coringa. Se vocês já assistiram o último filme, nem sei se é o último, na verdade, mas já faz um tempo, que é aquele filme do Coringa, que fala sobre, onde ele é o protagonista e fala um pouco sobre a vida dele, o background dele e tudo mais. Deixou muita gente perturbada, que eu sei, sabe? Muita gente desconcertada, porque realmente é um negócio difícil de engolir. E apesar de eu não gostar, sabe, da forma como a gente pode tratar esses assuntos, sabe? Tipo, deixar por assim mesmo, sabe? As pessoas em depressão e tal. Aquilo me fala muito sobre realmente o estado das pessoas, sabe? Em uma sociedade assim. Porque o Coringa, ele é uma pessoa que é comum, como todas nós, né? Que começa a passar por diversas experiências, né? Que vão causando trauma na consciência. E que isso vai negativando a percepção da realidade dele. Então, quando você entra em solose, o que acontece com o Coringa? Ele começa a se deprimir, se entristecer, e enfim. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. E quando isso acontece, é muito comum que vá para dois lados diferentes da fragmentação da alma. O primeiro, você começa a seguir cegamente tudo que a sociedade manda você ser. Então você vira aquela pessoa perfeita, o ídolo, o modelo, né, o exemplo para a sociedade, para as pessoas. Você é bem aceito, você é bem amado, você é reconhecido, você é o bem-sucedido, tudo mais. Ou você faz o caminho completamente inverso, que você começa a se rebelar contra a sociedade e se torna praticamente um fora da lei. Não precisa ser realmente um fora da lei, você não precisa ser um marginal, mas tipo, você começa a se desiludir muito com aquela sociedade, porque você não consegue romantizar ou naturalizar como aquela outra pessoa, né, que começa a seguir à risca tudo que a sociedade manda. Você não consegue caber dentro daquele padrão e você vai contra todos aqueles padrões que a sociedade indica você a ser. E você vira realmente o marginal da sociedade. Provavelmente vai ser a vítima de preconceito, você vai se isolar da sociedade. Esses dois lados, gente, parecem coisas opostas, sabe? Mas são a mesma coisa. É a mesma consciência encontrando uma forma de sobreviver em um mundo hostil. E óbvio que não é uma coisa polar assim. Eu só tô dando exemplos de, tipo, muito extremos que, obviamente, você pode ser, tipo, uma combinação dos dois, sabe? Que é um caso das maioria das pessoas, se você quer a minha opinião. Então, na sociedade com solose, cara, você vai incutindo esse padrão de repetição dentro de você, tirando você da sua verdadeira presença e contato com a natureza, com a vida e tudo mais. E aí você vai assimilando coisas artificiais e superficiais pra você. Isso me lembra muito, tipo, histórias, né, de sociedades que, tipo, elas vão se modernizando e, por exemplo, cria até inteligências artificiais e tem uma maravilhosa capacidade de inteligência, de criar coisas maravilhosas, mas vai lá e cria o quê? Bomba atômica, cria coisas autodestrutivas. Por quê? Porque a pessoa, ela não ligou em criar não, né, mas em colocar ali a coisa mais importante de qualquer obra humana,
dentro de uma sociedade, que é o quê? O espírito, cara, o espírito. Se as coisas não têm espírito, você cria, gente, uma caneta, você cria os negócios, e se aquilo não tem conscientização e tudo mais sobre aquilo, é uma coisa simplesmente por puro consumo, pra continuar as pessoas perpetuando um tipo de percepção da realidade, sabe? Não tá nem aí se tá gerando muito lixo, não tá nem aí pro próximo que não tem condições nem de comer, sabe? Essas coisas. A perspicácia é tão grande que ele sabe que isso leva à autodestruição, mas ele continua, porque ainda tá no princípio egoísta da identidade fragmentária. Então a identidade fragmentária, ela não consegue se importar muito com o próximo, desde que ela, a si mesma, mantenha a sua sobrevivência. E óbvio, gente, olha isso, a pessoa que só se preocupa com a própria sobrevivência, que é o caso de pessoas, por exemplo, que elas vão acumulando e tirando das pessoas, não só grandões, mas isso tá em todas as válvulas, todos os estratos sociais da sociedade, é o quê? É uma pessoa que tem medo. Então é uma sociedade em estado de soluço, é uma sociedade que está em estado de medo. Medo constante. E estar em medo, gente, nunca é um estado natural. O medo, gente, ele é tipo um sistema de alerta, entende? De perigo que você utiliza ali em um momento de fuga ou luta. Isso significa o quê? Que nós que estamos em Solossi, em uma sociedade em Solossi, nós estamos o tempo inteiro em estado de fuga ou de luta, que é o estado de medo. Isso é normal? Isso é normal? Não é normal. Não é normal, entende? Não é normal. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Gente, esses valores invertidos que eu comentei aqui é literalmente a causa básica da infelicidade da maioria das pessoas no mundo de hoje. Por que as pessoas estão tão emocionalmente quebradas, tão instáveis, com tantas crises, perdidas na vida? Por quê? Porque é o espírito que já passou por tanto trauma, por sociedades tão disfuncionais. E isso começa, inclusive, dentro da família, entende? Que a pessoa, a consciência, ela já não consegue mais suportar aquilo, entende? Os mecanismos de defesa do ego, eles já não conseguem mais suportar a doença na alma. Porque o ego, ele é construído para se adaptar às coisas da sociedade, às coisas aqui fora. Mas e as coisas aqui dentro? Então elas ficam largadas aqui dentro, e você sem cuidar do seu espírito, que é o caso da maioria das pessoas aqui, elas nem acreditam que elas têm espírito. Então você vai descuidando das questões do seu espírito e uma hora isso vai ter consequências. Consequências sintomáticas de pessoas que estão perdidas, de pessoas que estão ali com desenvolvendo transtornos psicológicos. Então você começa a procurar força vital em coisas que não fazem bem pra você mesmo, pra alimentar o seu espírito, com falsa felicidade. Então isso vai causando infelicidade no seu campo individual, na sua vida. E isso vai virando um sistema, uma cadeia, porque você vai perpetuando essa cultura, entende? Através das coisas que você compartilha com outras pessoas, dos valores que você passa para os seus filhos, todos os preconceitos, todas as coisas que você não curou dentro de você vai passando para o seu filho. Aí o seu filho também vira uma criança traumatizada, ou aquilo só desperta mais os traumas que aquela consciência daquela criancinha já tem de vidas passadas, entende? Então você não vai se curando, isso vai fazendo com que continue perpetuando uma sociedade não curada, uma sociedade mal resolvida. Bom, gente, antes de terminar esse vídeo, porque já tá escurecendo e vai ficar sem luz aqui, eu gosto de luz natural, realmente pense nisso que eu falei. Nós somos o produto, mas também somos a causa. Então não adianta a gente ficar culpando os nossos antecessores, entende? Porque é óbvio, gente, cada um vai ter o seu karma, mas isso é um karma coletivo também. Tipo, se você acredita em reencarnação e tudo mais que nem eu, você já fez parte de uma sociedade anterior, e tudo bem que você estava em uma consciência um pouco mais baixa, mas tipo, vai chegando um momento, gente, que é um momento limite que a maioria dos seres humanos está agora, que a consciência, você vai tomando consciência das coisas, e você, como alma, lá dentro, lá no fundo, você é um ser sábio, uma hora
ele passando por esse sistema de repetição, uma hora aquilo começa a dar pane e você não consegue mais fingir pra você mesmo que tá tudo bem e você continuar vivendo um estilo de vida de uma sociedade construída em valores invertidos. Então, aqueles valores invertidos, uma hora eles vão começar a agir contra você mesmo. Então, só existe um caminho: fazer a sua autorreforma. Você fazer o seu processo de autotransformação pessoal para se desenvolver, para você não só apenas ir para um lugar, uma percepção da realidade mais saudável, mas também desconstruir aquilo que já não presta mais, aquilo que está destruindo o mundo, você mesmo. Você ou vira uma célula de vida, entende? Porque o planeta Terra, ele tem própria consciência. Você não acha que o planeta Terra sabe todas as coisas? Uma hora que você morre e ele recebe o seu sangue, você não acha que ele não vê a qualidade do seu sangue quando ele recebe a Terra? Entende? Tá ali inscrito todas as informações da sua consciência ali, o seu DNA. E se a gente continuar destruindo, gente, uma hora isso vai explodir, entende? Literalmente, o ser humano é um ser inteligente. E a inteligência, gente, ela cresce. Mas se ela não cresce junto com o espírito, você vai virando um ser humano desalmado, que começa a construir coisas para destruir. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. E essas coisas que elas constroem para destruir, muitas vezes são até coisas autodestrutivas. Entende? São as coisas autodestrutivas. Aí ele faz ali uma grande invenção, com a grande invenção ou grande descoberta, cria uma bomba atômica. Pois é. Conhecimento do bem e do mal. Você utiliza um para um ou para o outro. Mas é para realmente vocês pensarem nisso. Que uma pessoa em Solócio não é aquela pessoa ali que tá deitada na cama, não consegue sair da cama, ou que tá com crise de identidade, crise existencial. Pode ser você mesmo, sabe? Observe coisas dentro de você mesmo que estão levando à destruição da sua própria vida. Sabe? Coisas que não... você viu ali que não estão dando certo, porque literalmente você está fazendo um caminho inverso, você está fazendo um caminho negativo, e pode parecer muitas vezes que é um caminho que está te progredindo, mas consulte a sua alma, a sua intuição, e veja se, na verdade, aquilo não está te levando para uma construção negativa da sua vida, que vai fundamentar e alicerçar e perpetuar coisas que são erradas no mundo, entende? É uma questão de autorresponsabilidade e de autoconsciência. Então, eu espero ter ajudado. E vamos ver se esse vídeo não fica tão longo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre Solócio ou coisas do gênero, é só falar aí. Se você tiver algo pra complementar também, fique à vontade. E é isso, gente. Tchau.